Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, estou trazendo aqui um casal. Por que te chamam Mira se seu nome é Miriam? O meu nome, na realidade mesmo, é Miriam. Miriam. É. E Mira é apelido? É. Aí colocaram Miriam, Miriam, Miriam e Miriam ficou. Mas é Miriam. É Miriam, meu nome. Que legal. E o Carlos, marido dela, que nós vamos estar conversando. Gente, eu ouvi uma história, outro dia ela me ligou para me contar o que papai fez na vidinha deles, impressionante. E eu queria que eles contassem para nós como foi que Jesus nasceu no coração de vocês. Vocês vieram de lares evangélicos? Eu vim, meu pai era evangélico, né? Eu aceitei Jesus com aos 14 anos na Igreja Batista de Vila Sônia. Aqui mesmo em São Paulo? Em São Paulo. Ali na região ali próxima a Pato Pinheiro, naquela região. Vila Sônia. Que legal. Quantos anos você tinha? 14 anos, eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador. Que delícia. Aí fiquei afastado, né? Quando estava com uns 20 e poucos anos, fiquei afastado. E graças a Deus reconciliei quando conheci minha esposa. Você já era cristã, Miriam? Eu não. Eu nasci num lar evangélico, né? Que a minha mãe, eu fui apresentada na igreja, tudo, mas quando eu era criança eu estava sempre na igreja, participava de tudo, da escolinha, tudo. Mas aí, quando eu cheguei à adolescência... Normalmente, na adolescência, o pessoal... Aí eu saí, aí não fui mais com a minha mãe, não quis ir mais para a igreja. Até conhecer o rapaz. Isso mesmo. E quando eu conheci o Carlos, ele não estava na igreja, né? Ele estava, como é que fala? Desagrejado, né? E aí eu sempre falava, né, que eu ia para a igreja, eu tinha que permanecer, porque minha mãe sempre falava isso, né? E teve um dia que eu viajei, fui lá para Recife, e nesse dia levei as crianças tudo para casa da minha mãe. É rapidinho, a gente não demorou muito tempo lá, mas ficamos na casa da minha mãe e nas madrugadas eu sempre escutava, quando eu ia no banheiro, eu escutava que a minha mãe orando, né? Aí eu saía do quarto e escutava. Ela falava o nome de todos os filhos. Olha que coisa linda, tá vendo, gente? Como é importante a oração. Né? De todos os filhos ela falava. E ela apresentava ao Senhor, né? E eu escutei ela falar do meu nome, aí eu bem de ponta de pé fui no banheiro e voltei. Aí abri a porta do quarto bem devagar para ela não... E ela continuava a madrugada toda orando. Que linda. Aí eu passei os dias lá e vim embora. E quando eu vim, aí eu escutava a sua mamãe orando por você. Oh, glória a Deus. A Bíblia ensina, né? Nós devemos orar sempre, não esmorecer, colocar o nome dos nossos filhos. Eles vão voltar, a herança do Senhor são os nossos filhos. Eu tenho... essa experiência, porque eu escutava minha mãe, parece que ficava na minha cabeça. E teve um momento, a gente morava em Guarulhos, quando nós mudamos para cá, foi tudo de Deus. O Senhor falou que ia me levar para uma terra estranha, lugares estranhos, pessoas, povo novo, terra nova. E eu nem sabia, de Guarulhos para cá, ele trabalhando em Osasco, e ele conheceu o amigo dele lá, né, que trabalhava junto com ele, e foi quando ele perguntou, vamos lá conhecer lá Barueri, é muito bom, lá o prefeito lá ajuda muito, não sei. Ele falou que a cidade era muito boa, mas eu creio, porque Deus falou que eu ia sair daqui, mas nem chegou na minha mente que... Né? Depois é que a gente vem você lembrar. Começa a ligar os pontos. E aí foi quando eu vim para aqui, para Barueri, eu grávida do Juan, né? Tava com o barrigão do Juan. E aí foi quando
eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu quero ver uma igreja, eu quero ir para a igreja, eu quero criar meus filhos dentro da igreja. Como é importante isso, né? Num mundo tão caído, num mundo tão difícil, a igreja é uma segurança, né? E a minha mãe, quando foi no meu casamento, que eu era junta com o Carlos, e o pastor, né, a igreja que, quando eu vou contar logo o do que eu falei para Deus, né? E quando eu ganhei o Juan, né, e foi uma coisa, sei lá, e chegou uma senhora, uma irmã na minha casa, antes de eu ganhar, estava o Juan, e ela falou assim para mim, olha, você não vai ganhar esse neném, não vai ser cesárea. Aí eu falei, como? Você fala para mim que não vai ser cesárea? Não, não vai ser cesárea. Se você crê ou não crê, eu estou falando o que Deus te mandou falar. Grande vai ser o rebuliço. Aí eu nem liguei, eu digo, mas... Aí eu fui lá, peguei os papéis, tudinho, mostrei para ela, olha aqui, tá aqui marcado, aqui, ó, tá tudo marcado, a hora, o dia de eu fazer a cirurgia. E aí foi quando aquelas mulheres que moravam perto, eu não tinha nada, porque o Carlos a empresa tinha falido. E aí chegaram para poder te ajudar em tudo. Foi. Oh, Deus, fizeram chá de bebê, tudo. A mão de Deus foi. Nesse momento vocês sentiram o amor dele por vocês. Foi a partir desse momento. Pessoas, né? Pessoas completamente cruzadas. A gente caiu no lugar, num lado tinha o pessoal da cristã, outro lado da Assembleia e do outro lado da Testemunha de Jeová. Na verdade, você está falando de corpo de Cristo. Apesar de que o Testemunha de Jeová não crê em Jesus como Salvador, mas eles têm as boas obras. E a bênção é que Deus usa quem Ele quer, não é isso? E o Senhor falava que ia colocar nós ali no meio dos deles. Que bênção. Ia colocar ali. E também o pessoal católico. E tinha uma senhora católica que era o que ajudou mais a gente. Não, eu creio. Eu acho que quando Deus está na história, gente, Ele vai usar, vai fazer até que a gente tenha o olho aberto para falar, eu reconheço Jesus, vou me render logo. Não é isso? Então, foi isso que aconteceu. Tudo isso quando eu fui ganhar o Juan. E quando eu cheguei no hospital, entrei, tudo bonitinho. Ele foi, me deixou lá e veio embora. Para ser cesárea. Aí me colocaram lá no quarto para me preparar tudo, né? Aí quando estava me preparando, que tinha terminado tudo, que era para me levar para a sala de cirurgia, aí ligaram. O convênio dela está em carência. E não tinha carência, gente, não tinha carência. Era empresário, era da empresa, muitos anos ele com esse... Só por causa disso, Deus usa. Outra pessoa que estava ganhando neném, quando o médico trouxe ela em casa. Trouxeram de volta. Aí foi quando limparam minha barriga e colocaram eu dentro, ele me colocou dentro do carro dele e me trouxe de volta para casa. E ali... Deus usou essa mulher que é católica, que eu amo muito ela, amém, sabe? Que bom, benção. E é através dela que eu voltei para a igreja novamente, né? Que a gente estava procurando igreja, aconteceu várias coisas. E ela levou para vários hospitais. Vamos tentar em tal hospital com convênio. Todos que a gente ia dizia, está em carência, não podemos fazer nada. Gente, eu acho um absurdo isso. É só Deus mesmo para poder cuidar. Obrigado, papai, que nós estamos nas tuas mãos. É horrível isso que ela falou, aquela mulher falou para mim, aquela irmã. E aí foi quando fomos para aquele hospital de Osasco. De Osasco passamos Nossa, eu fiquei numa tribulação tão grande naquele hospital de... Como é o nome do lugar? Piratilinga. Piratilinda, né? Piratilinda, sei lá. Ele não aceitava pessoas de outra cidade. E eu fiquei lá numa sala, me jogaram lá e pronto. E aí foi quando meu esposo falou, cadê minha esposa? Ela já ganhou neném? Não ganhou ainda não. Ela tá bem, ela tá não sei o quê, mas eu não tava bem lá dentro. Foi lá que você teve o neném? Não.
Dali o Carlos falou, então se vocês não resolver nada, então nós vamos chamar a imprensa e eu vou mostrar o que você está fazendo com a minha esposa. E eu estava dentro do quarto, sozinha, não tinha ninguém, fechado. E ali foi quando eles me pegaram, chegou um monte de ambulância e me colocaram e me levaram lá para São Roque, Hospital Santa Ângela. E foi lá às 10 horas da noite que eu ganhei o Juan. Parto normal. Parto normal. Mas Deus vai falar, mas eu te disse que esse... Que Deus me deu porque foi no dia do meu aniversário. No dia do aniversário lindo. dele. Na verdade, pera um pouquinho, você usou uma expressão que eu quero usar, pegar aí um mote. Você falou presente. Sua amada, outro dia falando comigo pelo telefone, me contando que vocês dois tiveram Covid. Na verdade, vocês três, porque seu filho também teve. E que a coisa foi séria, né? Mas ela me contou que ela, no meio desta pandemia, no meio da doença, ela pediu um presente para Deus. Foi isso mesmo? Foi. E aí? Ele tinha comprado peixe, né? E antes dele estar bem mal, né? Ele estava só com sintomas. Ainda estava conseguindo sair. Mas ele nem sabia que estava com Covid. E aí ele comprou peixe, que eu gosto muito de melusa. Eu gosto desse peixe. E aí ele comprou. Aí a gente comeu, eu digo, eu estou enjoada de carne, eu não quero comer essas coisas nem nada. E aí Mas antes disso, é coisa rápida. Na época da pandemia, aí que eu vi a mão de Deus na minha vida. Que eu parei de trabalhar, eu parei no serviço dia 18 de março. 18 de março parei. A filha parou. E voltei a trabalhar praticamente no final, praticamente no mês de julho. Onde depois eu fiz o teste que deu positivo que eu estava com Covid. E fiquei depois mais 15 dias em casa. Quer dizer, você teve umas férias bem prolongadas, porque depois ainda teve. E não faltou nada, nem sequer nada nesse período tudo. Eu pagando aluguel, água, luz. Deu tudo certo. Telefone, tudo. Deus foi fiel, né? Foi fiel. E aí, então, você estava com vontade? Como foi? Aí ele comprou os peixes, me deixou, a gente comemos peixe. Aí eu falei, ai, Carla, eu queria tanto comer mais peixe, mas não tem ninguém para buscar, os meninos não podem vir aqui, né? Eu não vou chamar minha vizinha para ir lá em cima. Aí a gente ficava dentro de casa sem poder sair. E ele muito mal. Ele olhava para ele, eu olhava, só via aquela desfigurado, que era muita falta tosse. De ar, muita não, tosse. Ele não teve falta de ar. Ele teve só diarreia e tosse, muita tosse. E aquele cansaço físico você chegou a ter? Muito. Tosse, né? Ele ficou fraco, febre, muito fraco. Febre. Ele não podia pegar uma caixa, ele não podia pegar. E aí eu comecei a orar a Deus, eu digo, Senhor, não tem ninguém aqui para ir comprar esse peixe. Que o Senhor toque no coração de alguém para comprar esse peixe para mim. E eu comecei, só falei isso para Deus. E ali ajoelhada, eu e ele chorando, a gente só chora, né? E ali ficou. Quando foi no outro dia, aí chegou uma irmã. Aí mandou uma mensagem, olha, estamos aqui na frente da sua casa, viemos trazer algo para você. Eu digo, Jesus, e agora? Tá bom. Aí foi quando eles vieram, deixaram dentro do quintal, né? A gente só o vizinho abriu e eles colocaram lá e eu desci com ele, sabe, muito fraco. E ali peguei aquele monte de coisa, foi muita coisa, gente, muita coisa, muita coisa. Né, Neira? E aí, quando eu abri, para minha surpresa, que eu abri aquela sacola, tava aquele peixe. E tinha só um peixe só, tinha vários tipos de peixe, tinha sardinha, né? E eu aquele acho Deus peixe. Muito lindo, gente. E era muito peixe. São detalhes que ele sabe e ele supre. E era muito peixe. Eu me ajoelhei ali na porta e comecei a agradecer a Deus. Eu digo, Senhor, Tu és fiel. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. E comecei a agradecer a Deus ali. E as lágrimas começou eu chorar e ele não saiu mais nada. Ele também chorando. Sabe uma coisa que ela me contou que eu achei muito, muito lindo?
eles estavam num momento de muita dificuldade, o corpo já não ajudava, a doença com tudo. E disse que eles ligaram um canal de televisão e assistiram uma pregação. Foi. E quando acabaram a pregação e de ouvir, eles ouviram o pastor falando, vocês dois que estão sentados aí nesta sala, né? E aí você recebeu aquilo como Deus falando com você, não foi isso? Aí ele chegou e falou, vocês aqui estão sem força, estão doentes, não estão tendo força para levantar. Dobre seus joelhos, vão orar agora comigo. Vamos orar. Que Deus vai fazer um grande... Eu senti um queimor tão grande. Eu e minha esposa sentimos um queimor. Eu sei que depois dessa oração, isso foi numa quarta-feira. Isso era já umas 8h20 para as 9, mais ou menos. E quando ele falou, vamos orar, vai juntar minha fé com a fé de vocês. E foi trabalhar de Deus naquele dia. Foi. E ali na quinta-feira, eu já era outra pessoa, que eu estava um farrapo. Só que teve 2 livros da Bíblia. Para mim, foi o Salmo 86, foi fundamental na minha vida. Que sempre, esse Salmo, sempre... Deus fala com você, comigo, né? E eu vi o trabalho de Deus no Salmos 23 também. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Era o nosso Sabe, irmãos, versículo. quando eu pedi para eles virem aqui para dar o testemunho, eu sei que sempre a gente tem vontade de falar mais coisas, mas eu queria que você sentisse o cuidado de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua luta, pode ser financeira, saúde, familiar, tem tanta coisa acontecendo. Mas uma coisa você não pode deixar de pensar, Deus é fiel. Ele levanta quem Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele usa quem Ele quer para ir atingir aquele seu amado no lugar que ele está, na dor que ele está, para fazer o quê? Para se revelar como Pai, como aquele que cuida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Obrigado, queridos, por vocês terem vindo contar para nós, e eu espero que alimente a sua fé. Alimente a sua fé, porque nesse tempo a gente precisa desse dengo do Pai, saber que Ele cuida de nós. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.